Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo paleolítico e neolítico, que são dois períodos da evolução humana. O paleolítico foi considerado o maior período da humanidade. Nele viveram os homens da coleta, da pesca e da caça. Por isso eram chamados caçadores e pescadores. Com o tempo, eles foram aprendendo a dominar determinados animais. E aprenderam através do uso da pedra. Pedras bastante resistentes eram batidas umas às outras, formando lascas. Daí o nome de Era da Pedra Lascada. Com essas lascas dessas pedras, faziam os seus instrumentos, como machado, facas, arpão, pontas para as lanças. E a partir daí, iniciou-se o domínio de animais de grande porte, como por exemplo os mamutes e determinados animais como o tigre, dente de sabre, que era um animal enorme e bastante feroz. Eles eram nômades, isto é, viviam perambulando pelos desertos, pelas florestas, à procura de uma sobrevivência. A partir daí, aproveitando ou por questões de consciência, de coincidência, eles observaram que em uma época de chuva, um raio fez brotar o fogo de uns ramos, de uns galhos, de umas folhas secas. Mas com o tempo, aprenderam a dominá-lo. Dominando o fogo, ficou muito mais fácil, primeiro, para clarear a noite, para livrar do frio, para cozimento de animais, de animais e vegetais, para que a comida ficasse mais saborosa. Além de do aquecimento, além da claridade, serviam também para espantar os animais ferozes. Então esse período foi um período bastante marcado pela humanidade. Depois nós temos o segundo período, que é o período neolítico, onde o homem já desenvolveu um raciocínio capaz de polir as pedras. E assim essas pedras tornaram as ferramentas mais duráveis, com mais resistência ao choque, que foram a sua grande conquista. Daí o nome de pedra polida. Possivelmente isso eles viveram há 10 mil anos atrás, numa época em que a Terra passou por uma diferença muito grande de clima. Houve um congelamento das águas praticamente do universo. E em regiões tropicais, o Sol foi reaparecendo, foi descongelando, aparecendo superfícies. E essas superfícies é o que levou-os à procura de sobrevivência. Muitos animais não resistiram, não se adaptaram ao gelo e foram extintos. Daí a razão de ter faltado alimento, principalmente a carne das caças. Mas o homem não desistiu. Ele continuou movimentando de lugar em lugar até que o domínio do fogo levou ao cozimento de alguns alimentos. Nesta ocasião, ele. Dá uma parada aí.
o homem aprendeu a dominar esses animais e deu início a uma domesticação de alguns animais que não eram carnívoros. Por exemplo, a galinha, a cabra, a ovelha, o boi. Então ele foi domesticando esses animais. E em uma tarde, as mulheres perceberam que ao jogar as sementes nas beiras das suas cabanas ou nas portas das cavernas, essas sementes germinavam. E elas, por questões de curiosidade, jogavam água. Brotava-se a vegetação, essas sementes. A partir daí, tiveram a iniciativa de semear alguns outros produtos, por exemplo, o milho, a abóbora, e com isso nasceu-se a agricultura. Então tudo leva a crer que foram as mulheres as primeiras a se identificar com a agricultura. Nasceu-se aí a agricultura e, consequentemente, a pecuária. Novamente, a gente volta aqui com a evolução humana desse período paleolítico e oolítico. Eu falei os dois de uma vez porque nem sempre os povos se evoluíram de igual maneira. Primeiro evoluiu numa região, depois outros povos evoluíram com mais rapidez. E usavam-se também, esses homens aqui, usaram este equipamento aqui, ó, que é o uso do arpão. Então eles faziam um trabalho perfeito e dominavam muitos animais ferozes. Nas pontas das flechas colocavam a pedra e faziam esse movimento aqui de maneira que eles conseguiam dominar os animais. Mas isso a partir de um determinado momento, talvez já nesse aqui, ó, que eles já tinham as mãos mais com mais habilidade de pegá-los. Então, essa é a evolução humana que serve como exemplo desde o período paleolítico como neolítico. E a arma, simbolicamente, usada pelos índios brasileiros, mas que foi muito usada nessa região por esses homens aqui. Então agora nós vamos ver um pequeno vídeo, tanto do período paleolítico quanto do neolítico, e logo em seguida o surgimento da agricultura. Então vamos lá.